Feito em 1992, quando o senhor deixou a prefeitura, o senhor disse que o prefeito de Manaus era só para momentos. Quando o senhor foi convidado a ser candidato, o senhor resistiu muito. Chegou a parar um tempo de atender ligações, dizer, não vai ter candidatura não, até se convencer a ser candidato. Terminaram mais 8 anos, e agora? O seu balanço sobre esse... Pois é, Marcos, essa é uma demonstração da força que as injunções políticas têm sobre o homem público, sobre a pessoa pública. Primeiro eu dizia, eu dizia assim, o prefeito deve ter até 40 anos. Aí eu dizia, o governador deve ter até, enfim, já não tinha tanta limite de idade, porque é um outro tipo de trabalho. O presidente da República também não. Mas prefeito eu achava que estava, como acho, muito ligado à vitalidade física. Eu cheguei à idade que cheguei com uma vitalidade física enorme. Estava nas obras de noite ontem, vou passar tarde e amanhã. Isso, depois faço minha atividade física, que é pesada. Eu faço 1 hora todos os dias de Muay Thai. Depois eu faço minha ginástica para poder reforçar a musculatura. Enfim, isso é uma coisa necessária, seja por causa do tempo e seja porque previne lesões no esporte e tudo. Mas eu não pensava nunca em ser prefeito mais. Eu achei que tinha sido prefeito uma vez. Quando falaram nisso, foi quando eu vim de Portugal para cá receber uma medalha na Câmara Municipal. E depois eu passava pelos locais e as pessoas só falavam nisso. Eu não podia comprar um lápis que as pessoas diziam, poxa, não precisa pagar o lápis não. Estamos contigo, o taxista. Eu sempre tive mania, você trabalhou comigo há muito tempo, eu sempre tive mania de andar de táxi. Assim, pegar 6, dependendo do dia, 8 táxis, 4 táxis, dependendo do dia, e ouvia o que eles diziam, né? E eu ia para um lugar, depois ia para outro, enfim, pegava outro táxi, e eu sentia que era uma forma minha de estar próximo do que as pessoas têm para dizer. E ninguém diz melhor do que o taxista, né? Aí eu falava para eles, né, falava para todo mundo que tinha passado essa época, que o meu objetivo era recuperar o meu mandato de senador. Foi aquela coisa complicada que todo mundo viu, né? Mas deixar passar o mandato de recuperar o meu mandato de senador. Percebi uma pressão tão intensa, quando eu voltei para Portugal e voltei para a minha solidão, eu percebi que não dependia de mim. Aí me lembrei de uma coisa que minha mãe dizia, que meu pai me disse. Minha mãe me disse, meu filho, se você vai entrar mesmo para a política, e eu não recomendo, saiba que a partir desse momento sua vida não pertence mais a você. Ela pertencerá às pessoas que te seguirem ou às que te enfrentarem, mas pertencerá de certa forma a essas pessoas. Aí eu saio, tempos depois meu pai me chama e diz, pô, você vai entrar nisso mesmo? Eu tive tantos problemas, meu pai foi cassado, todo mundo sabe, por delito de opinião, porque não se entregou, não se rebaixou. Foi um dos 2 únicos senadores que votou contra a instalação do regime de força no país, né? Os outros todos, inclusive Juscelino Kubitschek, todos se agacharam, ele não se agachou. E meu pai dizia para mim o seguinte, meu filho, política, a gente tem que ter muito cuidado e muita força de vontade para fazer o que eu estou fazendo. Ele já estava anistiado, podia voltar à vida pública, ele disse, eu não volto. Eu vou realmente continuar com a minha banca de advocacia e vou cuidar, vou trabalhar minha vida privada. Porque dificilmente você sai da política. Uhum. É mais fácil a política sair de você. Então você tem que saber a hora em que isso vai acontecer para você não permitir que a política saia de você. Tanto que ele acabou no INSS, né? Ele acabou dirigindo a Previdência brasileira, né? E por causa da luta dele contra as fraudes e por causa também de um crescimento econômico que surgia, apesar da inflação alta,
ele conseguiu o único superávit que, desde que eu me entendo por gente, a Previdência conseguiu. Ela tem um déficit que é estrutural e ele obteve um superávit conjuntural que ficou bem marcado na história dele, que trouxe luz elétrica para Manaus, que fez a fundação da Universidade do Amazonas. Hoje, o FAM, um grande parlamentar, uma figura realmente diferente das outras. História. Prefeito, agora são 12 anos. Um lutador de jiu-jitsu chega quase na faixa vermelha, né? Não só a faixa vermelha de política, bem antes. No jiu-jitsu e na política. Agora, dia 1º, assume um novato, um faixa branca, que é o primeiro mandato executivo, eletivo, que é o do seu sucessor, Davi Almeida. O que o Davi Almeida tem que fazer nos primeiros dias da gestão da Prefeitura de Manaus, quando ele estiver nesse lugar de prefeito? Não, eu só espero que ele tome decisões maduras, que ele não se preocupe com perfumaria, se preocupe com o estrutural, com o essencial, mas conselho nenhum, porque eu não acho um faixa branca, eu acho uma pessoa que tem lutado, que tem se esforçado, que tem perseguido objetivos, tem perseguido metas, muito denodo, né? E chegou à prefeitura. O melhor recado que você pode dar para uma pessoa é não se envaidecer, porque se por um lado a prefeitura é o cargo que mais me deu prazer, pelo contato que me propiciou junto ao povo, por outro lado talvez tenha sido o cargo menos importante, se você olhar a hierarquia dos cargos, que eu possa ter ocupado. Então, eu não me envaideci quando fui ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Não me envaideci quando fui líder das oposições ao presidente Lula, uma luta muito bonita. Não me envaideci quando fui líder do governo do presidente Fernando Henrique, e organizando para ele uma base que tinha 480 parlamentares, entre deputados e senadores. Ele não corria nenhum risco de instabilidade, nada disso. Fui principal dirigente nacional do meu partido por 3 anos. Meu partido era um partido imenso àquela altura. Hoje ele não está bem, mas eu não sou ave de arribação. Eu fico nele até... Se todo mundo sair, eu fecho as luzes e pago a última conta de luz do meu bolso, né? Então eu desejo ao sucessor felicidades, acerto, boa equipe, boas companhias, boa equipe, e que seja feliz, que toque sua vida do melhor jeito. Vamos fazer um ping-pong aqui? Depois a gente vai fazer aquele dos nomes, mas agora só falando sobre temas da prefeitura mesmo. Vamos começar com finanças. O senhor gastou no ano passado, 2019, 2 bilhões de reais em obras, e esse ano, de novo, 2 bilhões, quer dizer, são economias e arrecadações que a prefeitura conseguiu fazer para praticamente um recorde de investimento na cidade. Foi isso mesmo? Não chegou a tanto, mas foi uma quantia muito importante. Quase isso, eu acho. Teria que ver as contas exatas. Mas isso significa crédito, né? Você tem a lei de responsabilidade fiscal, capacidade de endividamento, capacidade de pagamento. Aqui isso é a capacidade de acolhida de empréstimos. Se você ficar dentro disso, você está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que é uma bíblia para mim. Então, essa lei de responsabilidade fiscal, ela é agredida quando alguém passa esse limite. Quando alguém pega outro, e aí começa a fazer despesas no vazio, despesas sem ter fonte de pagamento. Aí se encrenca todo e isso é uma coisa que exponha o mau gestor a muitos vexames. Eu segui rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal. E, no final, com bom planejamento, uma previdência que nós recuperamos e que é superavitária largamente hoje, que ganhou todos os títulos, né, de melhor previdência do país, e ultimamente não tinha mais o que ganhar, a doutora Daniela Benayon foi a Fortaleza para receber o título de melhor qualidade nos investimentos. Ou seja, a nossa previdência, os investimentos nossos rendem mais e melhor do que os investimentos das demais, das suas co-irmãs, estaduais e municipais, enfim. Então a gente tem muito orgulho do trabalho que fez ali.
Isso tudo, mais o plano estratégico Manaus 2030, que a gente tem seguido à risca, está tudo desenhado ali, ele significa uma Manaus diferente, uma Manaus que se planeja, uma Manaus que preza pelo ajuste fiscal, uma Manaus que não dá um passo além do que sua perna permite, uma Manaus que é muito segura, que é muito, enfim, muito experiente. Manaus é muito experiente hoje. É uma cidade que passou 8 anos assim com 8, não uma por ano, mas 8 rodadas de ajuste fiscal. Porque o ajuste fiscal, que hoje o povo compreende muito bem o que eu estou dizendo, no começo era uma coisa estranha, lá vem o chato, né? Uma conversa de ajuste fiscal. O ajuste fiscal é a base do dinheiro para fazer as obras, para ser bem simples. Sem ele, você engana, mas depois engasga, um belo dia. E seu último ano deve ser um inferno na hora da prestação de contas, né? Porque você não pode fazer maquiagem, não pode inventar moda, né? Então, o ajuste fiscal foi assim uma norma que eu segui. E se eu vou ser a cidade mais ajustada desse país, ter melhor previdência, eu pensava em proteger meus funcionários, meus pensionistas, meus aposentados, meus pensionistas e meus futuros aposentados. Eu pensava em protegê-los, mas eu pensava também em juntar isso com ajuste fiscal e com plano de metas para chegar à credibilidade máxima junto à banca nacional e internacional. Enquanto isso, a gente tinha, paralelo a isso, aliás, a gente tinha um orçamento, e tem um orçamento que Manaus cabe nele. Manaus cabe nele. Nos momentos mais duros, aquela recessão de 30 meses, dura, pesada, todo mundo, tinha prefeito que pensava em se suicidar, os governadores viviam com o PID nas mãos, e vivem, né? O PID nas mãos. E nós, tranquilamente, ultrapassamos a borrasca, a tempestade, e sobrevivemos, graças a Deus. Sobrevivemos bem. O outro setor, prefeito, é o do transporte coletivo. Tinha várias alternativas planejadas, né, para esses 6, 8 anos. E agora, no final, temos os terminais de integração que visam diminuir ali a circulação de ônibus nos corredores centrais e tal. Sim, sim. É uma série de atividades. Mas isso tudo no meio de uma intervenção da prefeitura no sistema. Como é que está isso? Qual é o balanço? Agora o senhor tem um sistema na palma da mão. Como é que está? O quadro é complicado porque, em algum momento, compraram 900 ônibus. E não se faz isso. Se a frota é de 1.200, você não renova 900 de uma vez. Porque eles envelhecem no mesmo tempo. Você faz 200 ônibus novos por ano. Eu já espero receber mais alguns aí. A gente vai completar 200 e pouco. A gente faz 250 ônibus, dependendo da necessidade, como esteja a frota. O importante é manter a frota com uma idade média boa e não acima do que é permitido por lei, né? Então a gente, eu confesso que foi o meu calcanhar de Aquiles, como é o calcanhar de Aquiles, tem sido de todos os prefeitos, enfim. E quando resolveram, aparentemente, a questão dos ônibus, foi de um jeito que tinha complicado, porque tinha a Suécia no meio, com a Volvo, né? E tinha a Holanda com a HSBC. E, inocentemente, ingenuamente, prefeitura e empresários embarcaram numa compra em dólar, sem fazer o hedge, que é a chamada proteção cambial. Porque se eu faço o hedge, eu pago um pouquinho mais e o dólar fica de 1,7 como ele era. Ele chegou a 6, né? Chegou a 5 e pouco, enfim. Então fica impagável essa conta, além de os ônibus terem envelhecido. Eu, quando falei com o embaixador da Suécia, eu disse a eles: embaixador, esse é um problema que eu não criei e um problema que me incomoda, claro. Mas é claro que o senhor está lidando com um diplomata também. Eu sou o seu colega, então eu conheço um pouco a sua profissão. Quando o senhor ameaça que se os ônibus não forem quitados
a Suécia não vai vender jatos para o Brasil. E isso é conversa para boi dormir, porque o senhor sabe que o senhor precisa vender esses jatos. O senhor está vendendo jatos para o Brasil, como sempre fez, de segunda classe. Os seus são melhores, os seus melhores o senhor não nos vende. Se houvesse uma batalha aérea entre nós dois, o senhor ganharia, enfim. Então, e não falta Canadá, não falta quem queira nos vender jatos de geração mais antiga, enfim. E para o HSBC eu disse, olha, vocês, engraçado, vocês são tão bons para oferecer produtos, vocês tinham que ter oferecido ao prefeito da época, e tinham que ter oferecido, sobretudo aos empresários, o hedge. Olha, se vocês pagarem um tanto, vocês têm direito a ficar do começo ao fim com um dólar de 1,7, o que seria outra coisa. Mas não, espertamente, entre aspas, porque não foi uma esperteza honesta, eles deixaram a coisa, flutuava, o câmbio flutuante é saudável. Qual o valor, qual o montante? Quanto ficou esse montante, esse débito? Eu não sei dizer. Eu sei que é impagável, porque ou eles fazem uma repactuação e os ônibus já não servem, tem empresas, a empresa global, por exemplo, tem uma situação muito crítica, dificilmente ela ficaria, né? Cheguei a encarregar meu vice-prefeito da época de organizar um consórcio, ele organizou, e depois me disse que o consórcio tinha dado para trás, era um consórcio para você começar a fazer o BRT, mesmo assim o BRT não se faz em 3 anos, em 4 anos, o BRT é uma obra que demora muito, e você tem que cuidar desse transporte convencional enquanto se faz o BRT, né? E cuidar desse transporte convencional e procurar melhorá-lo. O que eu pude fazer? Eu trouxe os ônibus que eu consegui, dentro do quadro que é o quadro que cerca as empresas que estão aí, onde tem umas que são boas e umas que são muito ruins, e procurei pavimentar a cidade ao máximo, procurei preparar uma infraestrutura de mobilidade urbana, que tem lá o anel viário, o ministro Roberto Campos ali na Constantino Neri, tem o Isabel Vitória ali no Manoa, que já está pronto, né? Tem, 1000 ligações de bairro com bairro, de núcleo com núcleo, mil ligações, 1000 rotas de fuga para nós facilitarmos o trânsito, enfim. Então, eu creio que a gente montou as bases para que o próximo governo, se Deus quiser, seja feliz e capaz de dar um salto nessa questão que foi a mais frágil do meu governo, que é o transporte coletivo. O ponto alto foi a questão financeira, o ponto alto foram as obras que nunca ninguém fez tantas no Manaus, nunca, nem na nossa geração, essa geração de prefeitos aí, ninguém fez tanta obra. E também o reconhecimento das pessoas de que, eu volto a falar sobre as finanças, sobre a previdência, uma cidade arrumada, uma cidade pronta para ser respeitada, e mais, eu protagonizei também muito esse debate internacional sobre a preservação da floresta e a importância disso até para a soberania nacional. Isso às vezes dava certas temas com o próprio presidente da República, e a gente veio ao mundo para teimar também, né? Então eu dizia, olha, não se garante soberania nacional com bravata, com frases, vai ter pólvora, isso é bobagem, não tem pólvora nenhuma. Quem tem pólvora é o outro. Então tem que saber compreender que a Amazônia, e sobretudo o Amazonas, que é quem segura a maior parte da floresta amazônica, isso tudo é terra brasilis, mas é de interesse planetário. É de interesse planetário. O mundo tem interesse nisso, pelo Acordo de Paris. Os níveis de aquecimento global não podem passar de X. Se passarem de X, no final do século, a vida fica impossível para o ser humano. Esse tema ambiental aí, prefeito, a gente assistiu aquele episódio da Greta Thunberg, né, que o senhor foi lá pedir ajuda, dizer, olha, já que você é militante, venha para cá e tal, mas parece que passou no noticiário, tanto despercebido,
o fato de que o senhor ficou admirado de ver uma pirralha autista, né? Evidente. Ela é Asperger, né? Que é hoje já é uma já está fora de autismo, né? Mas, de qualquer forma, uma pessoa que tem o que a sociedade até então considerava uma deficiência, que poderia colocá-la no limbo, e que se transforma numa liderança internacional. Liderança mundial. Mundial, que inclusive se posicionou ao seu lado naquele momento ali, e de uma forma decisiva. Né? Essa coisa da admiração pessoal apareceu no contato que o senhor teve com ela? Não, eu tenho assim, muito respeito por ela. Eu tenho um dado estatístico que diz que alguém como ela vai ser presidente do Brasil por volta de 2080. Quer dizer, o mundo, na verdade, é deles, absoluta honestidade, absoluta capacidade de realizar, e ela é um exemplo disso. E o apelo que ela fez, além de ela ter colaborado com várias ONGs que eram de confiança dela e do grupo dela, colaborou muito a nossa luta aqui contra o Covid. Ela deu $500 mil de um prêmio que ela ganhou de $1 milhão. Ela deu metade para a nossa região aqui, para ONGs que foram escolhidas. O apelo dela também caiu fundo em muita gente. Eu diria que as pessoas que mais estiveram conosco, todo mundo ajudou. De modo geral, a União Europeia em peso ajudou, a própria Embaixada Americana ajudou, com cesta básica, coisas leves assim, ajudou, mas, em primeiro lugar, longe, o presidente Macron, francês, ajudou de maneira expressiva, com dinheiro bastante sensível, né? Quanto? Ele deu uma coisa tipo 500... Doação pessoal ou governamental? Doação do governo francês. Governamental. Eu tenho esses dados todos faz tanto tempo, mas foi o primeiro. Em segundo lugar, a ministra Merkel. A ministra Angela Merkel, ela foi muito firme, né? E o que acontece é que nós ganhamos uma grande amplitude de palavras, de oportunidade de falar. Eu pretendo, a pandemia atrapalha, mas eu pretendo e tenho convite para fazer muitas palestras fora sobre essa questão amazônica, sobre uma questão que interessa, é de interesse planetário. Todo mundo, ninguém está preocupado com São Paulo, ninguém está preocupado com o Rio de Janeiro, lá fora, ninguém está preocupado com nada. Eles estão preocupados com a Amazônia e com onde está a principal. Eles veem Pará bastante devastado, tem menos de 40% da floresta original. O Amazonas tem hoje uns 95%, 96% de sua floresta original, já teve 98%. É bom a gente ficar sempre atento a isso. A importância da Zona Franca é tão grande que a gente tem que pensar nos incentivos, mas não só nos incentivos. Porque o próprio governo federal, quando fala em incentivos, ele pensa que está resolvendo a vida da Zona Franca e não está. A Zona Franca tem que ter os incentivos, ela tem que ter, que hoje pesam menos do que já pesaram, e ela tem que ter uma reforma estrutural completa. Formação de capital intelectual, formação de mão de obra, investimento em porto ou portos. Ela precisa isso aqui em Manaus, ela precisa de... o meu telefone aqui, eu não sei nem por que eu ando com ele, porque eu não consigo falar. Né? A mesma coisa acontece com a internet, é horrível, né? Quando você quer ver alguma coisa, a internet não está no ar. Verifique se a sua internet está no ar. E quando dizem isso é porque ela não está no ar. Então, nós não podemos nunca nos entender comercialmente com o chinês. Se você se entender com o chinês, com um japonês falando inglês, que é uma língua que eles falam difícil, né? Eu digo que fica impossível, porque o telefone cai 1000 vezes, isso atrapalha os namorados, atrapalha os comerciantes, atrapalha os diplomatas, atrapalha as pessoas que cuidam de fazer o mundo andar, né? Prefeito, na política, acabou uma eleição agora com o tetra-governador e triprefeito Amazônio Mendes perdendo a segunda para o segundo novato, né, que nunca tinha ganhado uma eleição majoritária, perdeu para o governador Wilson Lima e agora perde para Davi Almeida.
O senhor está deixando a prefeitura, o Wilson Lima e Davi Almeida serão governador e prefeito. Vai acontecer uma renovação agora na política amazonense? É o momento de fazer essa mudança? Isso depende deles, né? Porque nenhum dos dois é tão criança assim, né? Em idade, né? Depende deles, da qualidade do governo que façam. Eu tenho muitos senões em relação ao que tem produzido o governador Wilson Lima. E vamos ver o outro. Eu torço a favor, não torço contra. O senhor vai adotar aquela quarentena, aquele período, 6 meses não fala nada, depois vem... Não, eu pretendo, sim. Eu nunca fui de ficar me metendo muito, às vezes fui prefeito antes, né? E eu não sou de ficar vigiando muito quem estava no cargo. Eu fui ministro, aí não era de ficar vigiando o ministro que me sucedeu. Não é do meu temperamento isso. É do meu temperamento, quando eu olhar alguma coisa gritante contra Manaus, falar. Mas procurar, se procurado, opinar e se aceita a opinião, ela é uma opinião que vem cercada de bastante maturidade, bastante tempo de serviço, bastante tempo de casa, né? Arthur Virgílio, 2022. Senado da República, que parece um mandato que ficou devendo ali depois de 2010, né? Depois da saída no auge como o melhor senador da República, ou tem a possibilidade de disputar novamente o Executivo, de disputar o governo do Estado? Eu respondo com o que eu lhe disse do meu pai. Meu pai dizia: meu filho, muito cuidado com a política. A política ela é cheia de nuances, ela é cheia de truques, né? Então, você às vezes não consegue sair dela. Mas uma coisa a gente pode... Ela que sai de você. Agora, eu espero ter cabeça para sair dela, sim, antes que ela saia de mim, mas eu não sinto que ela esteja saindo de mim. Ou seja, em 2022 teremos Arthur Virgílio, ainda não sabemos para quê. Quem sabe, vamos ver. Meu primeiro objetivo agora é dar uma descansada, escrever um livro, ter minhas memórias, inclusive uma delas em vídeo, ter minhas memórias antes que elas se apaguem, né? Porque se apagam mesmo. Trabalhar com alguns estagiários assim, universitários, né? Registrar minhas memórias, lançá-las, né? No plano nacional, lançá-las aqui e tocar a vida porque esse cargo, como eu te disse, talvez tenha sido o menos importante do ponto de vista da hierarquia dos cargos que eu ocupei, mas é o mais gostoso, é o que te aproxima mais do povo, é o que te coloca mais perto das pessoas. E esse sempre foi um objetivo meu na política, estar perto das pessoas, estar perto do povo. Mas como senador, com aqueles afazeres todos, era complicado para você, ao mesmo tempo, estar tão perto do povo. Aqui eu não tenho por que me desligar do povo, ao contrário, é um must, é uma obrigação eu estar perto do povo, e eu faço isso com muito prazer. Com muito prazer. O senador tem aquele negócio de dar autógrafo em Porto Alegre, né, em São Paulo, só parar na churrascaria. Dependendo do senador, né? Não era todo senador não, mas aqueles que o povo reconhecia que trabalhavam mesmo, que se portavam com correção, e esses acontecia isso que você viu. Prefeito, tem algumas obras que estão em curso ainda. O que houve lá na Recife? Parece que reabriu aquilo tudo. Aquilo ali é falta de manutenção, cerca de 50 anos sem manutenção, e iam levando as coisas em Manaus, e outras coisas como essa podem acontecer, porque iam levando a base da gambiarra. Eu mesmo, quando eu li aquilo, falei, se eu quisesse, eu faria uma gambiarra. Tem recurso de engenharia para você prolongar a vida daquele cano moribundo, né? Mas eu digo, não, nós vamos fazer de um lado e do outro, porque esse está podre aqui e está podre lá. Fizemos de um lado e de outro. Eu falei em 20 dias, hoje eu confesso, eu falei 20 dias para prevenir as pessoas, terminei com 11, mas eu tinha pensado em 10. Então,
terminamos, trocamos tudo que não prestava por peças duráveis, valiosas, né? E quando nós devolvemos aquilo ao trânsito, devolvemos com a consciência tranquila de que não haveria ali nenhuma surpresa desagradável que, por exemplo, pudesse custar uma vida de alguém. Do jeito que estava ameaçando custar uma vida de alguém. Em outro lugar, eu me recordo agora onde, eu como era com você, amigo antigo, né? Eu nem assim peguei dado nenhum, mas o Kelton, meu secretário de obras, ele fez uma, sem ninguém saber, ele fez toda a transformação de um cano velho por um cano novo, sem ninguém perceber. Ele foi fazendo, e não houve notícia, não houve nada, e não tem por que noticiar, mas foi um belo gesto e foi uma boa ação de governo. A falta de manutenção é outra coisa que a gente recomenda muito, dar manutenção ao que você está fazendo, dar manutenção ao que já fizeram antes, porque nada dura para sempre. Então, a vida das pessoas tem que estar sempre em primeiro lugar. Manuel, quando é a inauguração? Manuel, a qualquer momento, porque nós fizemos lá. Lá tem a parte da Revolução Viária, né, que é um viaduto com flexibilidade, enorme, bonito, portentoso. E ele, embaixo, nós ocupamos os espaços. Estamos lá concluindo praça de alimentação, estamos vestiários e banheiros, quadra poliesportiva, paisagismo, nós temos mais o que? Lá embaixo, um complexo de lazer, que há playground inclusivo e playground comum, porque a minha ideia era juntar as famílias, fazer as famílias irem juntas para lá. Que se deixar só a quadra, os homens acabariam indo sozinhos. Então nós fizemos algo que juntasse marido, mulher, filhos, com a questão do playground e tudo. Está ficando uma coisa muito bonita e útil, porque vai facilitar o acesso de bairros ao centro da cidade, vai se linkar com o anel viário Roberto Campos, que foi o criador da Zona Franca, e por isso eu o homenageei com esse nome. E estamos aí inaugurando e eu dou assim, o pessoal está cuidando mais da agenda de inaugurações, que vai ser muito intensa. E eu cuido mais de visitar e ficar em cima das obras que ou tem atraso, e eu quero descontar o atraso delas, ou obras que tem tudo para acabar e precisa de acabar. E querem acabar. E o proprietário, a proprietária querem acabar. Não, acabam. Porque a força de vontade é muito grande. E a presença motiva, né? A presença motiva, bota as pessoas ali adrenalizadas, né? E eu percorro muito essas obras assim que quando ela está em ponto de bom, né? Aí eu entrego já para o pessoal organizar essa coisa de fazer sempre singelas manifestações para evitar aglomerações, singelas manifestações que registrem a autoria, que registrem que nós fizemos as obras, enfim. E com a situação financeira perfeitamente tranquila, porque nós temos dinheiro suficiente para nos tranquilizarmos e tranquilizarmos o início do governo que vem por aí. Para encerrar, aquele ping-pong com alguns nomes. Vamos lá. Com a sua capacidade de cronista, de jornalista, né? É uma velha história. Então. Presidente Jair Bolsonaro. Eu faço muitas restrições a ele no que toca à Amazônia, no que toca à questão democrática. Eu acho que ele deixa a desejar nesse campo. Gosto da equipe econômica dele, sou amigo e admirador do ministro Paulo Guedes. Gosto muito do presidente da Caixa Econômica Federal, que é uma figura extraordinária. Enfim, vejo o presidente muito deficiente nessa parte de articulação política.
Ele nunca teve um líder de peso que organizasse para ele uma maioria expressiva de deputados e no Senado de senadores para dar tranquilidade ao governo dele e ao projeto de reformas que ele diz endossar e que são a razão da vida do ministro Guedes. O Guedes precisa fazer 2 ou 3 reformas importantes, sem o que ele não justifica a sua presença. Eu sinto que esse é o pensamento dele. Ele não justifica a sua presença na vida pública, né? Ele que foi tão bem sucedido na vida privada, na iniciativa privada. Então eu assim, tive trânsito muito livre entre os ministros do presidente Bolsonaro, nunca precisei de me pegar com político nenhum para ir para lugar nenhum, nem para obter os recursos que abasteceram e abastecem, tem abastecido Manaus até hoje. Não houve, assim, digamos, esse dado da retaliação, não senti. Ou ele está muito alheio, ou ele realmente não é de fazer perseguição. Mas eu sempre contei muito com o apoio da Secretaria do Tesouro Nacional, que admira Manaus, o ministro Guedes admira o que se faz em Manaus. Eu tenho muita, assim, enfim, ele não é meu político preferido, não é. Ministro Pazuello, que é seu contemporâneo, né, que é amazonense, manauara, meu amigo pessoal. E essa questão, o ministro Pazuello fala sobre a questão da vacina contra o coronavírus. Bom, primeiro eu sou a favor de que qualquer um possa comprar vacina. Qualquer um possa comprar, não tem que ficar esperando a burocracia da Anvisa, não sei o quê. Qualquer um pode comprar. O importante é salvar vidas. O importante não é ficar discutindo instâncias de poder, e sim as vidas que vão ser salvas com a boa vacina que seja aplicada nas pessoas que são todas essas, né? Você contraiu o Covid, eu quase morri de Covid, está acontecendo demais aqui, o pessoal faz vista grossa, inclusive, a meu ver, subestimam os números, é mais grave, e tanto mais grave que outro dia houve muito pouco sepultamento, 28 a 29 sepultamentos, 11 Covid declarados, oficiais. Quer dizer, o percentual é elevadíssimo, né? É uma coisa que tem sido crescentemente perigosa para nós, porque eu olho em volta e eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo que todos vocês olham para o lado, ou vocês ficaram doentes, ou vocês viram alguém ficar doente. Ou alguém, né? Mais pessoas ficarem doentes. E isso significa que pegou e está aqui, veio, não quis sair, e que só sai mesmo, eu acho, com a vacina. Houve muita exposição, o presidente está aí, não deu um bom exemplo com o negacionismo dele. Aqui o governador fez aberturas que, a meu ver, foram precipitadas. Eu, por exemplo, preferi que algumas crianças perdessem o ano do que perdessem a vida, né? E que nem que virassem vetores de transmissão do coronavírus para seus maiores, para seus avós e tudo mais. Então, agir com cautela. E hoje nós temos funcionando escolas, assim, os alunos não são os mesmos todo dia, eles se alternam, eles têm aulas particulares, 5 no máximo por escola, cada um fica numa sala, eles comem, as merendeiras preparam para eles a comidinha deles, legal, lá tudo bem, e não há a menor possibilidade de ter ali contágio, não há possibilidade. Então eu não fui com muita sede ao pote e não tive que fazer o que tem sido tão comum, né? Avança, parece uma coisa maravilhosa, eu recuo. Então eu não sou de... Meu carro, em matéria de decisão, ele é Fórmula 1, ele só tem marcha para frente. Então eu posso não ser rápido como Fórmula 1, para sair feito um aloprado, enfim, mas quando eu decido é porque eu meditei muito, ponderei muito, ouvi minha equipe, e aí tomei a decisão madura. Wilson Lima. Seria melhor para ele ter feito uma carreira pública, né? Começado como vereador, como deputado estadual, como
deputado federal, ter feito uma carreira, né? Porque sem esse background não foi, a meu ver, uma boa experiência para o Amazonas. Davi Almeida. Davi Almeida demonstra capacidade de luta, precisa, a meu ver, olhar de maneira mais larga. Eu noto, às vezes, ele embarcando em certas canoas que o jogam contra mim à toa, assim, que eu tenho essa vontade. Sempre, várias vezes, frequentou minha casa e sempre foi muito bem tratado. Quando eu vejo assim, alguma farpinha dita por ele, eu me lembro de coisas passadas nossas, e eu digo assim, provérbio árabe: será que te fiz algum favor? Será que te fiz algum favor? Ele que tem que meditar na cabeça dele se ele recebeu algum favor meu ou não, né? Mas o que fiz de boa fé, fiz tentando fazer o melhor. Eu desejo que ele seja muito feliz, porque ele foi escolhido prefeito numa eleição assim, muito complicada, enfrentando um adversário que tinha comorbidades e que tinha pouca capacidade de se mexer. Foi uma votação que também deve ser um alerta para todos, porque foi uma votação muito próxima daquelas que os derrotados tinham no passado recente. Ele venceu com uma votação talvez parecida com, não me lembro quanto ela teve, mas parecida com a da senadora Vanessa, quando me enfrentou. Depois eu tive o Marcelo Ramos, que teve uma votação mais de 100 e tantos mil votos maior do que a que teve o Davi. O senhor acompanhou na última semana a gangorra da pesquisa, aquela mudança que o amazoniano passou, depois o Davi veio... Havia um choque de pesquisas, enfim, e eu me norteava por umas que a campanha do amazoniano tinha, né? E eu sabia que ia ser um resultado apertado, e um resultado apertado de 20 e poucos mil votos significa, primeiro, que uma grande parte não se interessou por votar. Um terço, mais ou menos. Outro terço votou com 20 mil votos a mais no Davi, e outros 20 mil votos a menos no amazoniano. Quer dizer, então, isso impõe humildade, impõe compreender. Pois é só comparar a votação que eu tive em 2012 com a votação que 8 anos depois ele obteve. 8 anos depois que ele obteve. Quer dizer, não foi uma eleição que tivesse empolgado ninguém, não foi uma eleição que tivesse levado as pessoas tinha pandemia, tinha todos esses fatores também, mas tinha o fato real, inescapável, de que não houve empolgação, não houve aquele... Eu sempre digo, eu sou Flamengo, mas quando eu vejo uma pessoa exageradamente partidária, eu digo flamenguista. Eu digo assim, então assim até de crítica, né? Não houve aquele flamenguismo que costuma acontecer nas eleições disputadas, nas eleições remidas, né? E o candidato que o enfrentou estava em condições físicas não boas, né? Isso tudo não pesou a favor do amazoniano, pesou a favor do Davi. Mas qualquer um dos dois tivesse vencido, eu faria a mesma advertência. Humildade. Aquele filme Advogado do Diabo, do Al Pacino, ele mostra que o pecado capital que o diabo mais aprecia é a vaidade. É através da vaidade que ele liquida as pessoas que ele quer liquidar. E o Al Pacino diz isso no final do filme. Aquele jeitão dele, né? Inconfundível. Dizendo, poxa, meu pecado capital preferido continua sendo a vaidade. Eu olhar assim, poxa, eu tive uma votação numa eleição que muita gente não votou, uma eleição que eu ganhei ali no detalhe, então eu tenho que realmente trabalhar com ânimos de unidade, de conversamento, né, de maturidade, de projetos concretos, enfim, se cercar de pessoas sábias, né, de pessoas que possam ajudá-lo a entender de verdade, e não só naqueles papers que os marqueteiros preparam para o candidato ir para o debate, uma cidade complexa,
e que é a mais estratégica do país, uma das mais estratégicas do mundo, que é a capital da Amazônia, que é Manaus, que ele vai ter a honra de governar e que eu tive a honra de governar por 3 vezes. Prefeito, obrigado por nos receber. Mais uma vez, a conversa é sempre muito agradável. E vamos acompanhar o final da gestão agora, ainda tem até o dia 31. Eu sei que o senhor vai até os 48 do segundo, né? Aqui não tem prorrogação. Graças a Deus, não tem prorrogação. Mas eu entendo que se eu assumir dia 1º de janeiro, e se alguém se lembra, dia 1º de janeiro de 2013, eu não fui para um bar, um restaurante comemorar com meus amigos. Eu entrei num carro de lixo e passei a noite tirando o lixo da cidade. Foi uma coisa simbólica, por isso a ideia de usar a roupa dos garis, como depois passei a usar por muito tempo e depois deixei, quando vi que não era mais necessária, a motivação já existia, mas voltei a usar no final também para um símbolo meu, ou seja, terminar como eu comecei com a roupa da Semif, que é responsável pela maior parte dessas obras todas aí. E estou muito feliz com o resultado, com o que nós conseguimos tocar para frente, porque Manaus é uma cidade que merece ser muito amada, merece ser muito respeitada e merece ser trabalhada com muito esmero. Com certeza, o tempo dará a segurança necessária para que o novo prefeito possa, se Deus quiser, eu desejo isso de coração, fazer um bom governo e fazer a nossa cidade avançar. Ela que avançou muito nestes últimos 8 anos. Obrigado. Obrigado. Já?